Olá, irmãos e irmãs, graça e a paz, sejam bem-vindos à Noite da Esperança, da IPI Vila. Esse é um tempo de oração, de meditação na palavra. Nós estamos sempre aqui às quintas-feiras, a partir das 20 horas, para esse tempo. Nesse mês, nós temos a série Graça e Ações de Graças ao Nosso Deus, celebrando aí, trazendo a nossa memória, trazendo a oportunidade de reflexão bíblica acerca da graça de Deus e a nossa manifestação de adoração e gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós, ou seja, reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. Iniciamos esse mês de novembro, graças e ações de graças, por conta da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, século XVI, a Reforma trouxe transformação, renovação à face da Igreja, e assim surge o movimento protestante e se espalhou por todos os países, por toda a face da terra, passando pelos Estados Unidos e chegando ao Brasil. E nos Estados Unidos, nação fortemente influenciada pelo protestantismo, né, trouxe aí essa tradição de celebrar o Dia de Ação de Graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro. Então, nesta noite, nos nossos encontros, nós temos estudado sobre a graça, fundamento teológico, porque a manifestação de Deus, a salvação, Jesus Cristo, o amor de Deus e todas as obras de Deus, ela acontece porque Deus é gracioso e Deus olha para nós e age em favor de nós por conta desse favor imerecido. E assim nós estamos trabalhando também a ação de graças, como nós devemos agir e agradecer. Então, os nossos encontros, esse tempo de reflexão. E nesta noite nós vamos trazer o tema a gratidão pelos relacionamentos, é certo, olhando para o texto bíblico, para momentos e episódios onde nós aprendemos com a palavra de Deus. Imediatamente nós vamos orar, já dar início à Noite da Esperança, e vamos também ler a palavra e meditar. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, nós adoramos o Teu nome, reconhecemos que Tu és o Deus vivo e verdadeiro, único, digno de adoração, e que toda a Sua manifestação, toda a Sua obra, todas as Suas ações em favor de nós é expressão da Tua graça, graça maravilhosa e graça plena que se revela na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, e sabemos que a nossa palavra é pequena, as nossas manifestações são pequenas diante da grandeza da Tua graça e do Teu favor por nós. Mas nós insistimos em manifestar, em adorar o Teu nome e dizer que Te adoramos e agradecemos de coração, porque sabemos que o Senhor espera de nós que a nossa gratidão seja sincera, profundo do nosso ser, e assim fazemos. Sê conosco nesta noite, ó Pai, mais uma vez o Teu Santo Espírito se manifeste, trazendo sabedoria, entendimento, exortação à nossa vida, ao nosso coração. A Tua palavra é fonte inesgotável de sabedoria e vida, clamamos a Tua presença. Também ouça, ó Deus, o nosso clamor, porque reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, carecemos da Tua graça, do Teu amor, do Teu favor, na vida que vivemos, nas adversidades, nas lutas, nos problemas todos que enfrentamos. Reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos que precisamos de Ti. Ouça a nossa oração, o nosso clamor, e age e se manifesta conforme a Tua sabedoria, porque sabemos que a Tua vontade é a melhor para a nossa vida.
Nós oramos em Cristo Jesus com o perdão dos nossos pecados. Nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, então. Quero trazer só um texto e depois a gente vai olhar para outros textos, mas um texto que eu entendo que traz aí em essência essa informação de como nós devemos valorizar, agradecer as relações pessoais e interpessoais que nós temos e devemos desenvolver. Então, o texto famoso, Lucas 10, 27, ele se repete nos outros evangelhos, mas vamos ler o que está escrito em Lucas, palavra do Senhor Jesus. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por vivemos em um mundo totalmente materializado, ou seja, somos extremamente influenciados pela busca do bem material, no sentido de que vivemos em função do material, porque nós necessitamos, mas também nós desejamos. Isso tudo nos leva ao acúmulo e à avareza e uma autovalorização do bem material. Desvalorizamos, portanto, em detrimento desse materialismo, desse modo de vida, desse pensamento, desvalorizamos e percebemos grandiosa perda nas áreas sentimentais, emocionais e relacionais. Ou seja, nosso foco é no material, é no bem material, e a gente acaba perdendo e trazendo um desequilíbrio na nossa vida, porque a gente supervaloriza o material e desvaloriza ou não dá a devida atenção às áreas importantes e aos bens sentimentais, emocionais e relacionais. E o mais preocupante, transferimos, ou melhor, incluímos esse materialismo, esse modo de vida, esse pensamento, nós transferimos, nós incluímos, nós colocamos em nossa relação com Deus. Isso é o mais preocupante. E aí a gente busca a Deus para que Ele satisfaça as nossas necessidades materiais, as nossas vontades e desejos materiais, e até mesmo ao nosso acúmulo. Nós incluímos Deus, então, nesse projeto materialista, avarento, mesquinho. Acreditamos que somente as bênçãos materiais são realmente válidas. Inclusive, a gente olha hoje, assim, numa certa ignorância, nós achamos que estamos bem na fé, estamos bem espiritualmente, quando estamos bem materialmente. Então, vinculamos a prosperidade material à fortaleza espiritual, à fé sadia e à fé forte. E a Bíblia, e historicamente, irmãos do passado, irmãos que apresentam uma vida de santidade, de consagração, tiveram dificuldades financeiras e tiveram dificuldades em questões materiais, inclusive da saúde, matéria corporal. Paulo, nós podemos citar alguns da história, como São Francisco, Spurgeon, que sofreram demais da conta. Tiveram dificuldades com os bens materiais, mesmo assim apresentavam uma fé robusta, uma fé forte, uma espiritualidade sadia. Damos mais importância aos bens materiais do que ao ser vivo e aos bens espirituais e celestiais. Percebam, eu não estou aqui querendo fazer uma apologia
e em atacar os bens materiais. Seria um grande erro da minha parte, um grande erro de todos nós, pois precisamos dos bens materiais, necessitamos dos bens materiais. Sem eles nós não vivemos, não sobrevivemos. Nós precisamos do alimento, que é bem material, nós precisamos de roupa, nós precisamos de abrigo, nós precisamos do ar, nós precisamos da água. Nós precisamos dos bens materiais e Deus criou todo o universo que é material para o nosso sustento e benefício e sobrevivência. Mas é sim preocupante quando os bens materiais, as coisas tomam conta do nosso coração e nos faz mesquinhos, valorizamos mais as coisas do que as pessoas, os relacionamentos e o próprio Deus. Por esta razão é necessário lembrar, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. O relacionamento com Deus é fundamental, o relacionamento com o próximo é fundamental e o relacionamento comigo mesmo também é fundamental. E nesse texto, nessa palavra de Jesus, que é uma reprodução exata daquilo que Moisés recebeu de Deus ao povo de Israel, e Jesus repete, e Jesus reforça, né? Nós precisamos aprender a valorizar os bênçãos relacionais. E precisamos não só valorizá-las, mas também sermos gratos por ela, porque a expressão de gratidão também é uma expressão de reconhecimento. Nosso tema, gratidão pelos relacionamentos, é preciso valorizar os relacionamentos e desenvolvermos um comportamento constante, se não diário, de gratidão a Deus por eles, pelos amigos, pelos familiares, pelos companheiros, pessoas que estão ao nosso redor, por aqueles e por aquelas que compõem os nossos relacionamentos. Vou repetir, é preciso valorizar os relacionamentos e desenvolvermos um comportamento, não é só de expressão verbal, mas se comportar de tal forma, e esse comportamento seja constante, se não diário, de gratidão a Deus, de gratidão por essas pessoas, sejam elas amigos, familiares, companheiros de jornada. Assim, eu gostaria de fazer destaque para algumas. A amizade, por exemplo, né? Existe até alguns ditados populares que falam sobre a valorização, o quanto é especial você ter amigos. Me perdoe, secou a garganta. Então eu quero trazer só um versículo, não vou falar de todos. Provérbios, por exemplo, tem alguns versículos, algumas histórias bíblicas também ressaltam essa amizade, a amizade de Davi com Jonatas, né? A amizade inicial de Davi com o próprio rei Saul, né? A amizade de Jesus com os seus discípulos, e lá em João 15:16, se não me falha a memória, Jesus diz que eles não vos chamam mais de servo, mas de amigos, né? Ele tem essa relação de amizade com os seus discípulos, né? E eu quero destacar um aqui, dentre aqueles que estão em Provérbios, o livro de sabedoria, ele fala muito sobre amizade, e alguns são clássicos, muito conhecidos, mas eu quero trazer apenas um. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Eu sei que você deve estar lembrando ou deve estar buscando na mente aquele que é muito conhecido: em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Há amigos mais chegados do que irmão, também de Provérbios, textos magníficos. O livro de Provérbios, ele é basicamente, fundamentalmente, um livro de sabedoria
divina, né? Ele exalta a sabedoria. Ele diz que a fonte da sabedoria é Deus. E a fonte da sabedoria do homem sábio, a fonte do homem realmente sábio está em reconhecer Deus, temer a Deus, né? Respeitar a Deus, a buscar a Deus. Então todo o livro de Provérbios, que é um livro que tem foco, né, e tem como linha mestra a sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria de Deus, ele nos traz essa informação riquíssima, falando que a amizade é um bem especial. Então a própria palavra de Deus diz que a amizade é algo especial. O livro de sabedoria, por excelência, está nos ensinando que a amizade é especial. Por esta razão, deve ser motivo de profunda gratidão. Né? Um amigo é tão especial que você não vende, não tem valor, não tem. A gente consegue, o ser humano tem a mania, por causa do materialismo, a gente tem a tendência de colocar valor nas coisas. Mas quanto vale um amigo? Quem tem aquele amigo que na hora, porque amigo é que nem a fé, passa pelo fogo. Então aquele amigo que já passou com você pelo vale, por tantas situações, por tantas provações, estava ali do seu lado, companheiro e tal, isso é especial. E aí é importante você manifestar essa gratidão em palavras, mas também com gestos, retribuindo a amizade. Eu percebo que até a amizade hoje em dia ela se tornou muito egoísta, porque as pessoas querem ter amizade com alguém porque pensando naquilo que a pessoa pode lhe oferecer. A verdadeira amizade nasce do altruísmo e não do egoísmo. Ou seja, o altruísta, aquele que é tocado pelo amor de Deus, ele quer ter um amigo para poder também lhe oferecer algo. O altruísta e a amizade que nasce do altruísmo, eu tenho um amigo não porque ele vai me favorecer quando eu precisar, mas aquele pensamento, quando ele precisar, eu quero estar presente. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero caminhar com ele. Então agradeça por este amigo. Agradeça pela amizade. Agradeça a Deus, agradeça ao amigo, porque a amizade é especial e a palavra de Deus nos ensina isso. Família, mais do que nunca nós sabemos, há textos que falam da família bem extraordinário, né? O salmo clássico, o salmo 127, 128, falam que a família é bênção de Deus, é presente de Deus, né? Vou citar aqui um dos versículos desse salmo. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O livro de Salmos é basicamente um livro de louvor e adoração a Deus, de reconhecimento das bênçãos de Deus. E neste salmo, então, o salmista agradece a Deus, ele louva a Deus, ele escreve uma poesia inspirada por Deus para louvar a Deus e agradecer a Deus pela bênção da família. A verdadeira adoração se constitui de um coração agradecido, que reconhece as bênçãos de Deus. Então a gratidão é algo assim, é expressão de honra, de reconhecimento. É sentimento raro, especial, que nós devemos cultivar sempre e transmitir sempre. Então, ser agradecido pela família. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando tanto da família, brigando tanto da família, famílias fragmentadas, famílias, sabe, falta agradecer, porque às vezes a gente fica numa postura de cobrança, esperando alguma coisa, né? Esperando sempre muito e às vezes esperando além daquilo que a família ou as pessoas podem nos oferecer. E aí a gente cria aquele senso
crítico, né? E às vezes a gente se torna pessoas amargas, pessoas extremamente críticas, difícil de você conviver. Não estou dizendo que você não deva criticar, não estou dizendo que você não deva colaborar para o crescimento e amadurecimento do outro, mas de si mesmo. Mas não deixe a balança pender demais de um lado só. Faça elogios. Faça agradecimentos. Reconheça a importância da família, dos filhos, da esposa, do esposo. Diga a ele, muito obrigado. Diga a Deus, obrigado, Senhor, pela família. Porque assim nós reconhecemos que ela é bênção de Deus. Os companheiros de trabalho, nós vivemos sem companheiros de trabalho. Eu gosto de lembrar sempre isso, para mim isso é fundamental. É lembrar que nós, seres humanos, não somos seres isolados. Somos seres sociais, carecemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. Nós, seres humanos, é que acabamos criando algumas ilusões da realidade, dizendo que a gente não precisa de ninguém, que a gente é independente, que a gente é autônomo e tal. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é uma ilusão terrível. Nós sim precisamos uns dos outros. E nós precisamos ser agradecidos com os companheiros que estão à nossa volta, as pessoas que estão na nossa volta. Companheiros de trabalho, companheiros de escola, companheiros de jornada, companheiros de trânsito. Né? O respeito é uma forma de gratidão e reconhecimento faltante na sociedade atual. Percebam que a gratidão é algo especial e isso falta na sociedade. Às vezes a gente cria aquele sentimento de que as pessoas estão ali e fazem por obrigação. Tem necessidade de agradecer? Ela tem que fazer aquilo, ponto final. São pessoas ingratas com a própria vida, não compreendem essa dinâmica da vida social e da interdependência que nós vivemos. Eu gosto muito de uma história do Antigo Testamento, é o livro de Ruth, que conta a história de Ruth, Noemi, e também desta família de órfãos e dos maridos que faleceram e deixaram as 3 viúvas. Nesta história tem um episódio muito interessante que retrata uma lei de ajuda e solidariedade, uma lei mosaica, uma lei que Deus deu a Moisés, que está lá em Deuteronômio. Eu anotei aqui, perdi. Está lá no livro de Deuteronômio, acho que é 24, alguma coisa, e que fala da lei da rebusca. O que é essa lei da rebusca? No tempo da colheita, os trabalhadores então iam para a colheita e passavam colhendo, né, o trigo, os grãos e etc. E na colheita, os trabalhadores acabavam deixando cair alguma coisa. E a lei dizia que esses grãos que vão caindo, né, na colheita, não devem ser... os trabalhadores não devem voltar para pegar esses grãos, devem deixar os grãos ali para que os pobres necessitados, os órfãos e as viúvas possam passar e pegar esses grãos, por isso que chama lei da rebusca, passavam e pegavam esses grãos para que essas pessoas pudessem também de maneira digna, trabalhando, colher ou pegar esses grãos para a sobrevivência. E isso acontece na história de Ruth, no capítulo 2, depois de viúva, ela e Noemi, então eles saíram, os maridos morreram, elas voltam para Israel e voltam para Jerusalém, e chegam em Jerusalém as 2 viúvas, sem condições de sobrevivência, e Ruth, a mais nova, que era a nora, Noemi já velha, idosa, a Ruth então vai ao campo para fazer a rebusca e faz a rebusca.
E ela faz a rebusca no campo de Boaz. E aí Boaz então vê ela rebuscando, depois vai conversar com ela, e ele se identifica como dizendo que aquele campo, aquela colheita pertencia a ele. Ela agradece pela oportunidade de ter pego essa rebusca, esses grãos, e ter tido a liberdade, ou seja, ele cumpriu com a lei, e ela agradece porque ele foi cumpridor da lei. E aí Boaz também agradece porque ela estava cuidando da sogra, que já estava idosa. Então há um encontro ali e os dois reconhecem o papel um do outro e reconhecem e ambos agradecem. Então Ruth, capítulo 2, verso 11, 10 e 11, eles manifestam essa gratidão. Ambos são agradecidos pelo companheirismo, pela solidariedade no trabalho e no cuidado um do outro. É interessante isso. Para mim tem uma sabedoria divina ali, porque é Deus quem estabeleceu essa lei. É Deus quem ensinou isso. Que as pessoas devem cuidar umas das outras e serem agradecidas pela solidariedade, pelo companheirismo, por caminharem juntas e por colaborarem umas com as outras pela sobrevivência mútua. Pessoas que colaboram com a nossa jornada de sobrevivência. Nós precisamos agradecer porque vivemos na cidade, agradecer porque temos um médico que nos aceita. O fato de eu pagar, eu não preciso agradecer. Isso é errado. Isso é mau grado. Isso é coração não agradecido. Em síntese, todos nós precisamos sobreviver e recebemos o salário e somos pagos por alguns afazeres que temos na sociedade, mas significa que nós devemos ser ingratos, porque esses serviços são prestações de serviços uns pelos outros, está beneficiando alguém, a gente precisa ser grato. E no fim, últimos, todos nós somos seres humanos e a vida de cada um de nós é dádiva de Deus, e assim nós temos que ser gratos porque nós temos um médico, aquela vida foi dada por Deus. Então, gratos a Deus pela vida do outro, amar o próximo é ser agradecido. É agradecer pela existência dele, pelo papel que ele desempenha, e de alguma forma ele me abençoa. A vida dele tem propósito, tem sentido, e de alguma forma ele está colaborando com a minha existência, e eu estou colaborando com a existência dele. Precisamos ser gratos com as pessoas que colaboram com a nossa jornada de sobrevivência. Devemos ser agradecidos. E aí eu quero finalizar, o tema é maravilhoso e o tempo está indo. Eu quero falar sobre a comunhão da igreja. São relacionamentos e essa, sem dúvida nenhuma, poderíamos dizer com toda certeza, a mais importante. Só que eu tenho percebido que as pessoas têm olhado e criticado a igreja como algo difícil, ruim, duro de aturar. Cresce a cada ano, as pesquisas vão apresentando os desigrejados, pessoas que se afastam da comunhão da igreja porque não conseguem conviver por algum motivo, não vou entrar no caso, mas desistem da vida comunitária. Esquecem que a comunhão é um propósito de Deus, esquece que a comunhão é família de Deus. A comunhão não é uma opção. Amar a Deus e ao teu próximo. A carta de João, o autor vai dizer que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, ele está mentindo. Como é que a gente ama a Deus e não ama? E ainda ele diz assim, como é que a gente diz que ama a Deus quem não vê e não ama aquele que vê? Olha que loucura isso.
É necessário começar a ver e reconhecer e agradecer a existência da igreja e a comunhão da igreja. Entenda que igreja é corpo de Cristo e nós somos a igreja. Se temos alguma reclamação a fazer, é necessário corrigir, é necessário observar, é necessário melhorar, é necessário buscar soluções e não simplesmente sair da igreja. Na perspectiva da videira verdadeira, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Aqueles que não dão fruto, ele corta. As pessoas estão se autocortando da videira. Estranho isso. E percebam, eu gosto muito desse texto também, diz assim, Atos 2, 46 a 47, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Olha essa expressão, refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Alegria, singeleza de coração, louvando a Deus pela vida de comunhão. E essa é assim, esse texto entre todos os teólogos e teologia, desde a origem da igreja, esse texto é assim, base fundamental da comunhão cristã da vida da igreja. Alguns teólogos e pastores que dizem que a gente tem que voltar a esse tempo, que essa é a verdadeira comunhão. Havia alegria e adoração, gratidão a Deus pela vida nova e comum da igreja, o corpo de Cristo. Às vezes a gente se resume mais a reclamar do irmão e da vida e comunhão e da vida da igreja do que propriamente agradecer. Eu tenho uma experiência e vocês sabem disso, e sempre quando eu falo dessa experiência eu me emociono, vocês sabem disso. Eu passei pela Covid, eu gosto sempre de lembrar porque isso marcou minha vida de maneira profunda, e uma das coisas que mais marcou nesse tempo foi a oração da igreja. A igreja se reuniu, orou. Às vezes eu encontro, hoje eu tive essa semana na Assembleia Geral da Igreja lá em Londrina, encontrando algumas pessoas, às vezes ou em outros lugares, encontro pessoas que eu nunca vi, as pessoas falam assim, pastor, eu estava orando por Senhor. Que alegria ver o Senhor, que alegria poder abraçar o Senhor. Nós oramos, a igreja, pessoas que eu nunca vi na minha vida, esse é também um milagre de Deus. Na minha perspectiva, minha família reconhece isso. Que aquela união, aquela comunhão da oração pela minha vida enquanto estava hospitalizado, a oração que sustentou a minha família naquele momento de luta, naquele momento de sofrimento, de angústia, essa união. Nós precisamos agradecer a Deus por essa igreja, nós precisamos agradecer pelas coisas boas que a igreja faz, o que é a igreja, o que ela representa para nós. Não estou dizendo que você deve esquecer os problemas, os males, não. Tem que olhar, vamos consertar, vamos arrumar ali, vamos acertar aqui, mas ser grato por aquilo que está funcionando, por aquilo que é bênção de Deus. E agora eu vou finalizar. Você já declarou sua gratidão aos que vivem ao seu lado? Amigos, família, companheiros, igreja? Sem dúvidas é importante fazer esta declaração pelo menos de vez em quando. Contudo, é importante ponderar que, mais do que a declaração, é preciso viver de tal forma que a nossa vida seja de gratidão, expressão de gratidão por eles, por Deus e por Deus que nos concedeu essas pessoas. Às vezes a gente vive dando a impressão
de que essas pessoas têm o dever de fazer o que faz e não carece de gratidão, de reconhecimento e de honra. Mas eu digo para você, carece, sim, de honrosa gratidão. Seja agradecido por Deus e pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. Deus nos abençoe. Amém e amém. Agora, de maneira especial, coloque na sua mente, lembre aí aqueles nomes e aquelas pessoas e vamos orar por eles e vamos agradecer por essas pessoas e pela bênção de Deus. Pai Santo querido, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Nos faça, ó Deus, a cada dia ter o coração agradecido pela Tua obra, Tua presença, mas também agradecido por aqueles que vivem ao nosso lado. Nossa família, nossos amigos, nossos companheiros, a nossa família maior que é a Igreja de Jesus Cristo. Que a gente possa demonstrar, que a gente possa falar, que a gente possa viver uma vida de gratidão a Ti. Ouça o nosso clamor, seja misericordioso, e o Senhor é maravilhoso em espalhar a sua misericórdia, a sua bênção, a sua graça, o seu poder, a sua cura, e nos socorrer e nos sustentar nos momentos difíceis. Ouça o nosso clamor, ó Pai, por aqueles que amamos, por aqueles que intercedemos. Ouça o nosso clamor. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Até a próxima.